lendo do Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraja Goswami, por Srila Prabhupada, a de Lila 6, as glórias de Shri Advaita Acharya. Om Namo Bhagavato Shri Chaitanya Charitamrita Shuni Jadi Pashandi Javana Sekha Maha Vaishnavahaya Taktashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Ekamatra Anshi Krishna Ansha Avatara Anshi Anshi Deki Jesta Kanishtaha Achara. O Senhor Krishna é a fonte de todas as encarnações, e todas as outras são suas partes ou encarnações parciais. Vemos que o todo e a parte comportam-se como o superior e o inferior. Jeshthabhave anshite raya prabhugyana kanishtabhavya apanate bhakta abhimana. A fonte de todas as encarnações tem as emoções de um superior ao considerar-se o Senhor, e tem as emoções de um inferior ao considerar-se um devoto. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. A fração de uma coisa em particular chama-se parte. E aquilo do que a fração se distingue chama-se o todo. Portanto, a fração ou parte está incluída no todo. O Senhor é o todo e o devoto é a parte ou parte fracionária. Esta é a relação entre o Senhor e o devoto. Há também grandes devotos que são classificados como maiores e menores. Um devoto grandioso é chamado de Prabhu, e um menos importante é chamado de Bhakta, ou devoto. O Supremo todo é Krishna, e Baladeva e todas as encarnações de Vishnu são suas frações. Portanto, o Senhor Krishna é consciente de sua posição superior, e todas as encarnações de Vishnu são conscientes de sua posição como devotos. Shri Chaitanya Charitamrita ki Jai. Shri Krishnadas Kaviraja Goswami ki Jai. Shri Prabhupada ki Jai. Jai. Prabhupada ki jai. Jai. Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 13, verso 18. O comportamento da pessoa perfeita, ser humano perfeito, né? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate
Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nate Shayanasya Nirudhyamasya. Nate Shayanasya Nirudhyamasya. Brahmantu Harto Jata Eva Bhoga. Brahmanu Harto Jata Eva Bhoga. Abhogino Ajantava Vipradeha. Abhogino Ajantava Vipradeva. Piva Jatastad Vadana Kshamanche. Piva Jatastad Vadana Kshamanche. Nate Sanyasya Nirudhyamasya. Nate Shanyasya Nirudhyamasya. Brahmanu Harto Yata Eva Bhoga. Brahmanu Harto Yata Eva Bhoga. Abhogino Yatava Vipradeva. Abhogino Ajantava Vipradeva. Pivayatas Tatvatna Kishamante. Piva Jatastad Vadana Shamanche. Nate Shayanasya Nirudhyamasya. Nate Shayanasya Nirudhyamasya. Brahmanu Harto Yata Eva Bhoga. Brahmanu Harto Yata Eva Bhoga. Abhogino Ayantava Vipradeha. Abhogino Ajantava Vipradeha. Piva Yatastavadana Kshamanche. Piva Yatastavadana Shamanche. Não. De ti. Shayanasya. Shanayasa. Deitado. Nirudhyamasya. Sem atividades. Brahman. Ó pessoa santa. Nu. Na verdade. Ra. É evidente. Artha. Dinheiro. Yatha. Do qual. Eva. Na verdade. Bhoga. Gozo dos sentidos. Abhogna. De alguém que não está ocupado em gozo dos sentidos. Ayam. Isto. Tava. Teu. Vibra. Ó Brahmana erudito. Deha. Corpo. Piva. Gordo. Yata. Como é que? Tat. Este fato. Vada. Por favor, dize. Na. A nós. Chamam. Perdoa. Chet. Se fiz uma pergunta insolente. Tradução, vamos repetir, por favor. Ó Brahmana, conhecendo plenamente a transcendência, nada tens a fazer, e portanto, estás deitado. Também é fácil deduzir que não tens dinheiro para o gozo dos sentidos. Como foi então que teu corpo tornou-se tão gordo?
nestas circunstâncias, se não achares que minhas perguntas, são inoportunas, por favor, explica-me como isto aconteceu. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. De um modo geral, aqueles que estão ocupados em avanço espiritual alimentam-se apenas uma vez. Não, é que ela arrebentou, eu tirei e coloquei. De um modo geral, aqueles que estão ocupados em avanço espiritual alimentam-se apenas uma vez, ou ao pôr do sol, ou à tarde, ou ao pôr do sol. Uma vez. Se alguém se alimenta apenas uma vez, naturalmente ele não engorda. O sábio erudito, entretanto, era bastante gordo e, portanto, Prahlada Maharaja ficou muito surpreso, porque é experiente em autorrealização. O transcendentalista, de certo, fica com o rosto brilhante. E quem é avançado em autorrealização deve ser colocado na mesma categoria de um Brahmana, aquele que conhece o Espírito e vive o Espírito. Conhece Brahman, esse é o Brahmana. Levando em conta que, embora a pessoa santa, de rosto brilhante, ficasse deitada e não saísse para trabalhar, mesmo assim fosse muito gorda, Prahlada Maharaja ficou intrigado e sentiu-se impelido a perguntar-lhe como veio a ocorrer isto. Jnana Timirandasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshuru Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manubhistam Vistapitham Jena Bhutale Swayam Rupa Kadatmahyam Dadati Swapadantika. Rei Krishna, Karuna Sindhu, Dinabandhu Jagatpate, Gopesha, Gopika Canta, Radha, Canta Namostute. Nate Shayanasya Nirudyamasya, Brahmanu Hartho Yatan Eva Bhoga, Abhogino Ayantava Vipradeha. Piva Yatastadvadanat Shamanche. Ó Brahmana, conhecendo plenamente a transcendência, nada tens a fazer e, portanto, estás deitado. Também é fácil deduzir que não tens dinheiro para o gozo dos sentidos. Como foi então que teu corpo tornou-se tão gordo? Nestas circunstâncias, se não achares que minhas perguntas são inoportunas, por favor, explica-me como isto ocorreu. Para traduzir o Chet, como se fiz uma pergunta mal educada, insolente. Então, com toda a educação, Prahlada Maharaja, segundo a história que Narada Muni está contando para o rei Yudhishthira, Prahlada Maharaja se aproximou do Avaduta santo, que estava deitado ali como um piton gordo, e perguntou, porque para ele era desconcertante, porque aparentemente é uma contradição com a vida de uma asceta, de um yogi, de um santo regulado que come para viver, não vive para comer, que tem os sentidos controlados.
Então, o Prabhupada já começou o significado aqui, dando a dica que quando alguém é muito sério mesmo na vida espiritual, ele observa jejuns, como jejum de Ekadashi, como jejuns de louvor aos grandes devotos e acharyas que apareceram no passado nesse mundo, né? Datas importantes de comemoração específica de um passatempo transcendental de Krishna muito relevante, interessante para a nossa purificação. E essa é a vida do devoto, assim por diante. Então, naturalmente um devoto não engorda. Pode engordar, não tem como engordar. Primeiro porque come só o suficiente para sadhana, para se purificar e se manter saudável e não ficar pesadão, travado na execução do transcendental serviço amoroso a Krishna. Tem esse cuidado, os devotos sinceros, eles se cuidam assim. E segundo que, normalmente é assim mesmo, os devotos comem uma ou duas, estourando 2 vezes ao dia, 1 vez ao dia. Isso a gente está cansado de ver, devotos que fazem isso. E por isso são sempre saudáveis e esguios, né? Sempre com a saúde em dia. De um modo geral, aqueles que estão ocupados em avanço espiritual alimentam-se apenas uma vez, ou à tarde ou ao pôr do sol, como o Prabhupada falou. E naturalmente, se alimenta assim, está controlando a língua, está controlando. Esse controle da língua só ocorre porque tem o controle da mente. Porque se a mente que pensa, sente, deseja não estiver controlada, vai comer o tempo todo, apatia, bodha, anastechana, qualquer coisa e o tempo todo, né? O que o olho vê ali, contempla, a mente já exige, pede, porque é a mente que exige. A mente que exige. Quem controla os sentidos começa controlando a mente, porque a mente é ela que pensa, sente e deseja, ela exige. Quero comer aquele prato, quero beber aquilo ali, quero consumir aquilo lá, quero aquilo lá para mim, quero aquilo lá, assim. Os olhos contemplam e a mente exige. Agora você tem que ter para você. Se você tiver, você vai ser feliz. Agora você tem que comer isso. Que se você comer, a língua vai ficar satisfeita e você vai ficar em êxtase. Então isso é controle da mente. Antes de mais nada é controle da mente. Então, uma pessoa tranquila, sóbria, que sabe o que está fazendo na vida espiritual, que tem controle da fala, que fala só sobre as atividades transcendentais de Krishna, os passatempos transcendentais de Krishna, a filosofia consciente de Krishna, a filosofia da alma, que é a filosofia Vaishnava, que é servo eterno de Krishna, né? Que é um servo eterno de Krishna. A filosofia do Vaishnava é sempre a filosofia do Brahmana. Nem sempre a filosofia do Brahmana é a filosofia do Vaishnava, mas a filosofia do Vaishnava é sempre a filosofia do Brahmana, porque todo Vaishnava naturalmente é um Brahmana, nem todo Brahmana é um Vaishnava. Então, por isso que a preocupação do Vaishnava não é o avanço espiritual, o desenvolvimento da vida espiritual, a autorrealização, não, é o amor por Deus, é o serviço amoroso a Deus. Essa é a diferença entre um Brahmana Vaishnava e um Brahmana ritualístico, um Smarta Brahmana, um Brahmana Gyani, e assim por diante. O Vaishnava é o Brahmana perfeito. Né? E o Brahmana nem sempre é um Vaishnava. Então existem Brahmanas ascetas, que comem muito pouco, bebem muito pouco, dormem muito pouco, assim por diante, mas não estão satisfazendo o Krishna. O Vaishnava Brahmana não, ele faz porque o lema da existência dele é
prazer para Krishna, satisfazer Krishna. Por isso ele observa esses jejuns, não para ficar, para ser austero, emagrecer, come pouco, porque ele está muito absorto em satisfazer Krishna, em pregar a consciência de Krishna, em falar a filosofia, a consciência de Krishna. Então esse aí é um Brahmana Vaishnava que está controlando a fala. Controlando a fala, não fala disparates, não fala qualquer coisa. Fala Vegan Manasa Krodha Vegan. Ele tem a língua sob controle, tem a mente sob controle, portanto não contempla nem deseja nada além do normal e consegue viver assim, regrado, regulado. Uma pessoa sóbria que seja capaz de tolerar o desejo de falar, falando. Prabhupada fala que falar a filosofia consciente de Krishna é ser alguém que está fazendo um voto de silêncio. E voto de silêncio é muito importante para o avanço espiritual mal, né? Mas o voto de silêncio verdadeiro não é ficar calado, sem falar nada. É falar só o que é relevante, só o que agrada os ouvidos da Suprema Personalidade de Deus, só o que ajuda todo mundo a avançar, a se purificar ao ouvir a mensagem transcendental de Krishna. E aí, Patyovegam Manasakroda Vegan, Dirua Vegan Mudaropasta Vegan, e essa pessoa também é sempre esguia, magra, saudável, porque ela tem o controle da língua, come só o que é necessário e saudável. Não come qualquer porcaria, come só alimentos autorizados, como Krishna falou, alimentos formosos da bondade específicos para seres humanos. Cereais, vegetais, frutas, leite, derivados do leite, assim por diante. Patrão Pushpam falando Toyan, tudo aquilo que Krishna falou no Bhagavad Gita, que se alguém oferecer para mim com amor e devoção, eu aceito. Então a preocupação do devoto é satisfazer Krishna. Então ele come o que Krishna gosta, porque primeiro ele oferece tudo para Krishna, depois ele se alimenta. Ele se alimenta da misericórdia de Krishna, os restos de Krishna que é praçado. Isso é o essencial, como fala o Sarira Vidyajal Jyotindriyatai Jivevele Vishaya Sagori. Essa é a perfeição para se controlar a língua. Perfeição. Né? Automaticamente, por ser uma linha reta, tem a mente controlada, fala só o que é relevante, come só o necessário. Automaticamente, essa linha reta, né, que é mente, língua, estômago e órgãos genitais, vai estar sob controle. Então, uma pessoa assim, uma pessoa sóbria, que é capaz de tolerar o desejo de falar, como já expliquei, as exigências da mente. A mente está sob controle. Não fica irada nunca, está sempre pacífica. Shanti, essa é a qualidade do Brahmana. Está sempre em paz. Né? Sempre em paz. Por isso que a única pessoa que alcança a paz mesmo é o Brahmana Vaishnava, o Krishna Bhakta. Krishna Bhakta Nishkama Taiva Shanta. Porque o Krishna Bhakta, o devoto, o Brahmana Vaishnava, ele não tem outro desejo, não tem o desejo de satisfazer Krishna. Essa é a posição aqui do Avaduta Paramahansa, que para lá, que é outro Krishna Bhakta, aliás, o maior deles, está explicando aqui, está conversando com ele, está perguntando para ele como ele vive tão assim e de repente ele engordou. Ele quer esclarecer isso para o nosso entendimento. Porque na verdade ele sabia, ele estava só querendo que nós também soubéssemos. Por isso ele fez essas perguntas relevantes para o sábio, para o Brahmana Vaishnava, para o maior dos Paramahansas, o Avaduta Paramahansa, que era aquela pessoa santa ali que ele se encontrou. Então ele estava ali, assim, completamente controlado. Completamente. Ainda assim ele engordou, então ele se intrigou para lá, né? Se intrigou para lá quer saber, nossa, como é isso? Então, um Brahmana Vaishnava que quer trilhar esse caminho aqui, como o Prabhupada está explicando aqui, ó,
Se alguém se alimenta apenas uma vez, naturalmente ele não engorda. Naturalmente um Brahmana, um Vaishnava, um devoto assim, que é qualificado para iniciar outros seres humanos no processo da autorrealização, guiá-los, ele é assim. Ele é assim, Bhakti vegano, Manasakroda vegano, Jiva vegano, Budaropasta vegano. Então, vegano, Jovishahita Dira. Sarvam Apimam Pritivim Sasishyat. Então, controle da língua, é sóbrio, tem pleno controle da língua, tem controle da fala, tem o controle da mente, está sempre pacífico, nunca fica irado e não se agita com os desejos da língua, nunca vai ser um Bhogi Yugi, um desfrutador, porque tem a língua controlada e a língua dos sentidos é o mais voraz. Então, tem a língua sob controle. Se a língua não come alimentos muito fortes, muito assim, ricos em vitaminas e proteínas, e naturalmente o corpo vai ficar, o estômago vai ficar sob controle, vai dirigir a alimentação adequada, que gera energia suficiente para sobreviver, mas não para dar tanta virilidade sexual, ficar cheio de desejos sexuais, porque está com o estômago cheio de alimento que provoca essa reação química ao ser digerido. Não vai ter isso. O devoto tem certos cuidados. Ao contrário dos materialistas que estão procurando alimentos afrodisíacos, um Vaishnava, ele não tem esse problema. Primeiro porque ele tem boa saúde, ele tem virilidade natural. Ele não fica impotente sexualmente, não. Mas ele não está buscando só isso. Ele não vive para isso. Ele está preocupado com isso. Então, às vezes tem gente que pergunta por que nós não consumimos, por exemplo, alho, cebola. Porque são alimentos que são, de alguma maneira, afrodisíacos. E, acima de tudo, são alimentos que podem até ser usados como remédios, mas de acordo com a Ayurveda, mas como alimento, são alimentos muito impuros, que extraem muita impureza da terra. Então, tem vários motivos, mas esses são alguns. E é isso mesmo. Então, por isso que a gente não consome essas substâncias afrodisíacas. Né? O devoto está tranquilo. Tranquilo. E aí, controlando assim a língua, tem alimento no estômago suficiente só para se manter bem. Né? Cheio de energia para o suficiente serviço devocional, para o poderoso serviço devocional, para as poderosas ações em consciência de Krishna. E não uma super excelência em gostos sentidos, um gosto sentidos exacerbado. Não, um devoto quer controle disso, não quer. Então, automaticamente, o órgão genital fica controlado também. É uma linha reta, Srila Rupa Goswami explica isso. Mente, língua, estômago e órgão genital. Então, uma pessoa que vive assim, e tem esse controle todo, e sempre satisfeita, é uma pessoa qualificada para dar instrução espiritual e ensinar outras pessoas nesse mundo material, aceitar discípulos para eles viverem bem material e espiritualmente, serem pessoas perfeitas, alcançarem essa plataforma aqui da pessoa perfeita, o comportamento perfeito. Então, comecei falando que existem muitos brahmanas, mas que não são devotos de Krishna, não são
Vaishnavas. E existem os Vaishnavas, todos, automaticamente, naturalmente, têm que já ser brahmanas. E quando eles chegam nesse nível de amadurecimento na vida espiritual, eles são Maha Vaishnavas, ou seja, são mestres espirituais, gurus, pessoas capacitadas a tirar outras almas condicionadas no corpo humano, como seres humanos, do envolvimento material, da vida material condicionada, plena de misérias, sofrimentos, frustrações, ansiedades, assim por diante. Assim por diante. Por isso tem um verso no Srimad Bhagavatam, canto 3, por coincidência é canto 3, capítulo 25, verso 25 também, que fala Satam Prasanga Mamavirya Sanvidô Bhavanti Rit Karnarashaya Nakata Tad Joshanadashu Apavarga Vartmani Shraddha Rati Bhakti Anukramishati. Esse verso é um verso tão importante que fala sobre esse poder da associação com pessoas que têm esse autocontrole e têm essa vida com devotos. Com devotos. Sangha quer dizer associação. Para Sangha é ficar associado com Satã, que são os devotos. Não é Satanás, não, são os devotos. Satã para Sangha Mamavirya Sanvidô. A associação com o devoto é tão poderosa que, por se associar com devotos, nós vamos aprendendo como ser um ser humano perfeito, um ser humano de primeira classe, e acima disso, como ser uma alma rendida a Krishna. Naturalmente nós aprendemos como é que essas grandes almas vivem, como eles são felizes material e espiritualmente. E nós vamos nos contagiando com a atitude desses devotos. Então é dito que pela associação com devotos, nós aprendemos o comportamento perfeito. Nós aprendemos a trilhar o caminho da perfeição, a rendição a Krishna como almas, servos eternos de Krishna. Krishna fica tão satisfeito que pela bênção de Krishna, qualquer um que se associa assim como nos associamos com Prabhupada, como nos associamos com grandes almas, devotos sinceros na vida espiritual, nós assimilamos as qualidades deles, nós desenvolvemos o mesmo comportamento deles. É isso que Prahlada está falando aqui com esse Avadhuta santo, esse Maha Sannyasi, um Paramahansa. É isso que ele está falando. Aliás, ele está viajando pelo universo, estudando o comportamento dessas pessoas santas, que só outros santos podem entender. Uma pessoa comum não consegue entender. Não consegue. Porque as escrituras falam que da mesma maneira que a vida de um devoto é desconcertante para um materialista, a vida de um materialista é desconcertante para um devoto. O devoto fala, que é isso? Que vida maluca é essa aí? A vida louca? Que vida louca é essa? Eu não quero isso aí, não. É desconcertante também. Então, Vaishnavera Kriya Mudra, Vigeya Nabhujaya. Só um devoto entende outro devoto, mais ninguém. Só um devoto. E tem um incidente, por exemplo, esse de Durvasa Muni com Ambarisha Maharaja, que deixa bem claro isso aí. Quem é o devoto e quem é o Brahmana só. Quem é o Vaishnava e quem é o Brahmana. Ambarisha Maharaja era o Brahmana, o Vaishnava. Durvasa Muni era o Brahmana, super erudito. Brahmana, sim. Ambarisha Maharaja, a alma rendida a Krishna, embora fosse um rei, um Vaishnava. Esse exemplo é bom para a gente entender bem o que é um Brahmana e o que é um Vaishnava. E Durvasa Muni trabalha, né? Durvasa Muni está presente até hoje. Trabalha com essas 8, 9 qualidades do Brahmana.
Brahma Karma Swabhavajam. Isso que Krishna explica no Bhagavad Gita. Shamo, Dama, Tapa, Shochan, Shanti, Arjavan. Eva Tya, certamente também. Eva, certamente. E, né? E também, e certamente. Jnana, Vijnana, Aistikyan. São chama, tranquilidade. Dama, autocontrole. Tapa, austeridade. Shochan, pureza, limpeza. Limpeza, Shochan. Shanti, tolerância. Shanti quer dizer paz, né? Pacífico, Shanti. Tolerância. Alguém que é pacífico de verdade. Shanti. Shanti. Evacha. Depois, Jnana, conhecimento. Vijnana, sabedoria. E Aistikyan, religiosidade. Então, um Brahmana, imaginem só, um Brahmana é tudo isso e não é um devoto de Krishna, um Vaishnava ainda. Não é um Vaishnava. Durvasa Muni é um Brahmana ritualístico exemplar, assim, ó. Conhecedor de todos esses princípios aí brahmínicos profundamente. Profundamente. Durvasa Muni tirava de letra. Chama, tranquilidade, dama, autocontrole. Tapa, austeridade, penitência. Nossa, fazia de olho fechado, faz. Então, ó, chama damas tapa, shochan, completamente limpo, puro. Shochan. Shanti, tranquilo, pacífico. Arjavan, 100% honesto. Evacha. Isso é o Brahmana. Sempre baseado em conhecimento. Jnana, Jnani Yogi, um Brahmana Jnani. Vijnani, Jnana Vijnana. Sempre colocando, vivendo sabedoria, sempre colocando o conhecimento que ele tem, que ele tinha na prática. Jnana Vijnana. E religioso, Aistikyan. Religioso de verdade. Um Brahma é sempre religioso. Jnana Vijnana. Sempre baseado no conhecimento, agindo com sabedoria. Sabedoria é agir com o conhecimento, é Vijnana. E Jnana é o conhecimento. E Aistikyan, religioso. Ainda assim, não entendeu o Vaishnava Ambarisha Maharaj. Não entendeu. Ambarisha Maharaj estava fazendo um desses jejuns por prazer de Krishna. O jejum de Parana Ekadashi. Parana Ekadashi. Parana Ekadashi. E para completar o jejum dele, começou a se sentir um pouco fraco, porque esse é o que descreve, esse é o exemplo que Srila Prabhupada dá de Ambarisha Maharaj. Ambarisha Maharaj usava todo o corpo para Krishna. Imagina, ele era o rei quando isso aconteceu. Mas ele usava os pés, os órgãos externos ativos para locomoção, para ir no templo, para ir no lugar sagrado. Usava as mãos para varrer o templo, limpar o templo. Os órgãos externos ativos. Usava a língua para glorificar Krishna, o sentido da fala, e a língua para comer, tomar Krishna Prasada, alimento oferecido a Krishna. Usava os olhos só para ver a bela forma de Krishna, as deidades. Ele ia todo dia no templo. Era o rei, contemplar a bela forma de Krishna. Só para isso, usava isso para isso, os olhos para ver Krishna. O nariz para cheirar as flores, os incensos oferecidos às deidades e se purificar. Os ouvidos para ouvir sobre as glórias de Krishna. O tato, atividades transcendentais de Krishna, passatempos de Krishna.
né, os ouvidos. A filosofia Vaishnava, consciente de Krishna. O tato para tocar no corpo dos devotos de Krishna. Para tocar nas deidades quando isso é possível, por exemplo, quando o Sr. Jagannatha sai, quando tem o banho das deidades. Usava os sentidos para isso, o tato, o sentido do tato, o toque. Eles usavam todo o corpo, o tempo todo, para satisfazer Krishna. Né? O tempo todo. Então, Barisha Maharaj era uma Vaishnava tão avançado que só vivia assim, Krishnendriya Priti Icha. Para dar prazer para Krishna, não para ele. Não para ele. Aí alguém pode até ser um Brahmana, mas se ele está vivendo sem essa atitude, certamente ele, de alguma maneira que seja sutil, ele está agindo com luxúria, está agindo por prazer dos sentidos dele, para ser reconhecido como um Brahmana asceta, austero, erudito, avançado, muito expert na execução dos rituais védicos, muito gyani, pleno de conhecimento. Isso aí é descrito no Sri Chaitanya Charitamrita, que é a vida do Sr. Chaitanya, né? Isso é descrito como Atmendriya Priti Vanchatari Barikama. Que seja sutil ou grosseiramente falando, isso aí é simplesmente luxúria. Agora, a vida de Ambarisha Maharaj era bem diferente de Durvasa Muni, que é esse Brahma. A vida de Ambarisha Maharaj é Krishnendriya Priti Icha Dari Premanama. Toda a atividade dele era para o prazer de Krishna. Então isso é chamado de amor por Deus. Então isso é o Vaishnava. Então, Ambarisha Maharaj, fazendo esse jejum de Parana Ekadashi, foi tomar um pouco de água, que a água quebra, mas não quebra o jejum. Porque a água não é alimento. Mas ao mesmo tempo dá uma ajuda para levantar a força de continuar com o jejum. E Ambarisha Maharaj, só para completar o jejum dele, para satisfazer Krishna, no Parana Ekadashi, tomou um copo d'água. Aí pronto. O Vasamuni viu e, olha, está vendo, quebrou o Ekadashi, não se faz, tem que ser austero, que nem eu, segurar, sem água, sem nada. Na cabeça dele, ele achou que era mais austero que Ambarisha Maharaj, mais avançado que Ambarisha Maharaj, mais perfeito, mais completo que Ambarisha Maharaj, e pronto. A partir dali, ele começou a ser perseguido pela Sudarshana Chakra de Krishna, e Krishna queria era decepar a cabeça dele. Porque Krishna é assim, ele tolera diretamente uma ofensa a ele, mas uma ofensa a um devoto puro e imaculado dele, ele não tolera. Ele não tolera. E olha, Durvasa Muni correu, viu? Correu o universo inteiro com a Sudarshana Chakra, a arma, que é um disco que decepa a cabeça dos demônios, correndo atrás de Durvasa Muni, que era o Brahmana, é o Brahmana. Quando ele viu que não tinha mais jeito mesmo, ele pediu socorro para todo mundo, o Sr. Brahma, o Sr. Shiva, todo mundo, ninguém pode fazer nada. Foi para quando a Sudarshana chegou, Vishnu, né? A inspiração que ele teve foi essa, ó, vai lá, serve para você erradicar a sua inveja, pede desculpas, presta suas humildes reverências ao grande Vaishnava Ambarisha Maharaj, e aí eu paro de te perseguir, porque senão eu vou te descer com a cabeça aqui já. Foi o que aconteceu. Então é muito perigoso isso. Olha o cuidado que o Prahlada Maharaj está falando aqui com supostamente o Avaduta Paramahansa gordo. Tá? Olha só, olha, nestas circunstâncias,
Prahlada falou, se não achares que minhas perguntas são oportunas, se eu não estiver perturbando, falando algum disparate, por favor, explica-me como isso aconteceu, com todo cuidado, com toda cautela, para não ofender a pessoa santa. Que como o Prabhupada fala aqui, ó, quem é avançado em autorrealização deve ser colocado na mesma categoria de um Brahmana. Imagine um Brahmana Vaishnava que está acima dos Brahmanas, que, como já foi explicado, um Brahmana não tem dificuldade para tudo isso, para trabalhar com essas 9 qualidades aí que acabamos de explicar. Se tem que se ter o maior cuidado com um Brahmana, porque um Brahmana como Durvasa Muni é muito avançado, imagine só a fria que Durvasa Muni entrou por ele que já é avançado. Pelo distrato, aí o Sheyang achou da mão, como fala o Bhagavata, pelo descuido na relação com um Vaishnava puro, como era Ambarisha Maharaja. Então, Prabhupada falou aqui, ó, porque é experiente em autorrealização, é sincero, né? Emancipado, o transcendentalista, de certo, fica com o rosto brilhante. E Prahlada Maharaja viu o brilho do devoto puro, o brilho do Paramahansa Avadhuta deitado ali. Isso é o que vínhamos falando lá no começo, nesse verso aí, do terceiro canto do Bhagavata, 25. Isso Prabhupada traduz Tad Joshanat Ashu Apavarga Vartmani, Tad Joshanat, como a prata. Pelo convívio com grandes almas assim, a alma que naturalmente toda alma é brilhante, mas ela está agora acrisolada, coberta por oxidação de sujeira material, de desejos materiais, de pecados materiais, de gostos sentidos. Então ela está cinzenta, preta, negra, mas ela é brilhante. Ela é brilhante. É como o fogo e o ferro. Essas grandes almas, esses grandes devotos são como fogo. As nityacidas, essas almas condicionadas, que são nityabadas, são como ferro. Mas se deixam ferro, isso é nityabada. Se as pessoas comuns se aproximam do devoto puro e convivem com o devoto puro e aprendem a viver como o devoto puro vive e aprendem as atividades de bhajana kriya perfeitas de adoração a Vishnu, a Krishna com eles e executa, o que vai acontecendo? Não só vai desenvolvendo poder para controlar os sentidos e se tornar uma luz para o mundo inteiro, como o Sr. Chaitanya ordenou, um mestre espiritual para todos, bem como o seu brilho natural, a sua refulgência natural vai aparecendo. Vai aparecendo, porque o brilho da alma começa a aparecer quando alguém se livra, principalmente do pior problema, do pior desejo, do sinônimo de sujeira, que é o sexo ilícito. O convívio com grandes almas assim nos ajuda a termos forças para controlar os sentidos e parar com o que mais turva o brilho da alma, que é o sexo ilícito, a vida suja. E tudo mais que se faz é sempre buscando sexo, na verdade. E tudo mais que se vive é sempre em função, tudo ajuda, mas eu quero fechar mesmo com o sexo. Tudo ajuda no meu desfrute, mas aí eu fecho com o sexo, não é assim? As atividades pecaminosas todas, os 4 princípios reguladores se quebram em plena escuridão e se fecha essa escuridão plena com o sexo. Então essa é a vida do materialista, do ignorante. Na hora que
os devotos estão acordando, os sábios, Vaishnavas, as Nityasiddhas, a Nityabada, a alma condicionada, sexopata, toxicômana, demoníaca, está levantando, está vindo dormir. Os devotos acordam 3h30, 4 horas da manhã. Esse horário é o horário que as criaturas das trevas estão voltando para casa. De que jeito? Depois de ter ficado a noite inteira num beco cheio de fumaça, com a luz vermelhinha, quase apagada, comendo carne, se intoxicando, jogando, tentando desfrutar de qualquer maneira. Las Vegas, que é um bom exemplo para isso. Las Vegas é assim, né? A noite é dia, o dia é noite. O dia está todo mundo quieto, dormindo, parado e tal. Mas a noite, é todo mundo jogando, é todo mundo quebrando todos os princípios. Todos os princípios. A jogatina, a cobiça, a falta de misericórdia, a noite inteira comendo bicho, frito, assado, sofisticado, servido com a maior fineza, com o maior requinte, mas excremento puro. A noite inteira comendo os pobres animais inocentes, então não tem misericórdia nenhuma. A noite inteira jogando, trapaceando, tentando aumentar suas posses com cobiça, ou seja, mentiroso, mentindo. Esse é o resultado de fazer jogo de azar. Perdendo a misericórdia, porque está comendo os animais inocentes, está ajudando a indústria de matança dos pobres animais inocentes com o seu consumo, e depois perdendo todo o ímpeto para a vida espiritual, para a autorrealização, para realizar o sacrifício que é destinado para o ser humano, que é se autorrealizar. Por quê? Porque não tem determinação para isso, está completamente assim, fracassado, sem força nenhuma, porque se intoxica o tempo inteiro. Álcool, pó, êxtase, crack, maconha, tudo misturado, a noite inteira ali, se chapando, comendo todo tipo de porcaria, comendo os animais, jogando com a sua cobiça lá em cima, e depois para fechar, aí eu pego ela. Hoje em dia eu pego ela, pego ele pega ele, ela pega ela, aí cada um pega um e vai para um quarto de hotel para fechar a noite. O sexo. Então, está errado isso que estamos falando? Não é assim? Não é assim? Tudo fecha, o fechamento, a cereja do bolo vai ser o sexo. Para coroar com êxito mesmo, depois de ter jogado, bebido, se intoxicado, comido todo tipo de alimento que não é para ser humano. Aí para fechar, o sexo. Isso é a vida das criaturas das trevas. Essas criaturas, quando elas estão indo dormir, é a hora que os devotos estão levantando. Quando os devotos estão indo dormir, é a hora que essas criaturas das trevas, criaturas da noite, como diziam a música do terço, antigo terço, grande terço, criaturas da noite, é a hora que eles estão saindo para a rua, para curtir. Essa é a vida do materialista aí, e essa é a vida do devoto. Então, se uma pessoa dessa consegue, através da associação com devotos, se tornar, pelo menos, no mínimo, como um brahmana, o fato, esse verso 18 do Bhagavad Gita, a perfeição da renúncia, se consegue renunciar um pouco a tudo isso, verso 18, capítulo 18, verso 42,
esse Shambhodama Tapashotian, se consegue, como o Prabhupada pedia, né? Olha, agora vocês estão começando um processo, são candidatos a avançar na vida espiritual, estão começando, pelo menos tornem-se brahmanas. Então, não carne, não peixe, não ovos, não intoxicação, não jogos de azar, não sexo ilícito. Já é um bom começo. Amor por Deus está muito longe. Comportamento Vaishnava exemplar está muito longe. Mas se pelo menos o mundo para de executar tanta atividade pecaminosa, já é um bom começo. Já é um bom começo, porque esse é o caminho do resgate do nosso brilho natural, da nossa natureza espiritual, que é o que nós somos, almas espirituais, Satitananda, eternas, plenas de conhecimento e bem-aventurança, reluzentes, brilhantes por natureza. A alma é brilhante, muito brilhante. A alma ela pode brilhar muito mais que 1000 sóis juntos. Esse é o brilho da alma. Mas nós não podemos nem fazer ideia que somos isso e temos esse fulgor e podemos chegar nesse nível. Não podemos imaginar. Só que essa é a verdade. Tadoshanada Shua Pavarga Varmani. Fala esse verso do Bhagavatam, no terceiro canto do Bhagavatam. Se nós resgatarmos nossa posição transcendental eterna como almas espirituais, servos eternos de Krishna, nós alcançamos esse status aí. Prabhu, como assim? Como assim? O que as escrituras falam? Que toda alma ela tem 50% das qualidades de Krishna. Imaginem só a gente como alma com 50% das qualidades da Suprema Personalidade de Deus completamente transparentes no nosso corpo, no nosso caráter. O quanto nós podemos brilhar. O que nós somos na verdade? 50% do que Deus é essa a nossa natureza. Nós somos assim. A alma é assim. Mas só vai recuperar isso trilhando esse caminho da associação com essas grandes almas que são brilhantes por natureza. São brilhantes por natureza. São perfeitas por natureza. Então o rosto do Avaduta Paramahansa brilhava aqui, como o Prabhupada está explicando, como Prahlada viu, e Srila Prabhupada, quem brilhou mais nesse mundo do que Srila Prabhupada? Quem brilhou mais? Quem brilha mais? Ué? Não é? Basta nós, Tadoshanada Shua Pavarga Vartmani, trilharmos esse caminho aí de bate, assim, fazendo essa limpeza constante, lustrando essa prata que está negra, coberta por sujeira material, limpando ela, Shada, com muita fé, Rati, com muito sentimento religioso, Aistikana, Shadarati, fazendo o serviço devocional na missão do Senhor Chaitanya, que é salvar esse mundo nessa era com o cantar do Mahamantra Hare Krishna, ajudando o Srila Prabhupada, que é o servo predileto do movimento de santo do Senhor Chaitanya, o representante mor, Shadarati, com muita fé, com muita introspecção devocional, religiosidade, Aistikant, sentimento religioso, seriedade, Bhakti, esse é serviço devocional, isso é Bhakti Yoga. Bhaktira Nukra Nishyati. Assim nós vamos chegar lá, pelo poder deles. O poder deles é a força que nos limpa. Basta seguirmos, basta continuarmos associados Satam Prasanga, Mamavilha Samvidor. Karna, Bhavanti Rit, Karna Rashayana, ouvido bem aberto, aceitando bem, ouvindo e seguindo. Karna Rashayana Kata. Karna quer dizer ouvido bem aberto. Shravana, ouvindo. Alguma dúvida, alguma pergunta? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui.